Muito bem, concurseiros e concurseiras de plantão. Vamos nós a mais uma dica de matemática. Dessa vez sobre matrizes. Duas curiosidades sobre matrizes a respeito da colinearidade de 3 pontos ou cálculo de áreas de triângulos. Aqui nós estamos, são duas curiosidades. A possibilidade de usar as matrizes para verificar se 3 pontos estão na mesma linha, ou seja, se são colineares, se pertencem ou não pertencem a uma determinada função, por exemplo. E, por fim, a possibilidade do uso das mesmas matrizes, pela mesma linha de raciocínio, para o cálculo de áreas de triângulos e outras figuras, já que toda e qualquer figura pode ser composta ou decomposta em triângulos, né? Então, vamos ver essas duas curiosidades, como aproveitar melhor as matrizes. Suponha que você tenha os pontos A igual a 0,1, B 2,2 e C 6,4. E que você queira saber se esses pontos estão devidamente alinhados ou não. É óbvio que você pode muito bem colocar isso no plano cartesiano e fazer essa verificação. Mas em muitos casos será mais fácil trabalhar com matrizes. Basta então, para trabalhar com matrizes, fazer o seguinte. Percebam, os pontos 0,1, 0,1, 2, 2, 6, 4 estão colocados aqui no início da nossa matriz. Vou destacar aqui para você poder perceber com maior facilidade. Veja que os pontos, olha, aqui estão os pontos que foram dados ali. Olha lá, 0,1, 2,2, 0,4. Além desses pontos, você tem que necessariamente complementar a matriz com esta fileirinha de 1, uma coluna de 1, 1, 1. Com isso, você complementou a matriz. Para resolver essa matriz, que é uma matriz, como você vê aqui, de ordem 3 por 3, que nós podemos verificar que ela tem 3 linhas e 3 colunas, são as chamadas matrizes 3 por 3. Uma das formas de resolver isso é fazer a extensão da matriz, estender a matriz. E o que significa? Significa pegar todos esses elementos que estão aqui circulados, ou seja, a primeira coluna e a segunda coluna, e repetir aqui na frente. Feito isso, nós passamos a proceder o cálculo da matriz. Veja, está apontado aí com os risquinhos para você ver o que foi acontecendo. Estas 3 diagonais que estão aqui em azul são no sentido da diagonal principal. A multiplicação entre os números 1 vezes 1 vezes 6, por exemplo, deu 6, positivo. Você multiplica e soma tudo no final e o resultado é positivo. Veja, 1 vezes 2 vezes 4. Ou 4 vezes 2 vezes 1, deu 8. 6 vezes 1 vezes 1, deu 6. O 0 vezes 2 vezes 1, que deu 0. Somou tudo, deu 14. 14 positivo porque você está trabalhando no sentido da diagonal principal. No sentido das diagonais secundárias ou da diagonal secundária, você vai fazer o mesmo processo de multiplicação. Veja, 1 vezes 2 vezes 1, que deu 2. 0 vezes 1 vezes 4, que deu 0. 1 vezes 2 vezes 6, que deu 12. Somou tudo, deu 14. Mas você coloca o resultado com sinal negativo. Por qual motivo? Por estar trabalhando no sentido da diagonal secundária. O determinante desta matriz será a soma dos elementos da diagonal principal, melhor, da multiplicação desses elementos, das diagonais principais, com a soma dos elementos das diagonais secundárias. Que nesse caso deu 14 menos 14 igual a 0. Ora, se deu 0 é porque os pontos estão alinhados. Eles são colineares. Vamos verificar isso usando o nosso velho e bom amigo GeoGebra. Beleza, então vamos nós. Aí estão os pontos em destaque. Ponto A 0,1, ponto B 2,2 e o ponto C 6,4. Nós vamos distribuir esses pontos no plano cartesiano. Ponto A, 0 no X, 1 no Y, então ele é exatamente aqui. Ponto B, 2, 2, 2, 2.
E o ponto C, 64. 64. Aqui está. Verificando sua colinearidade, façamos uma reta passando em A e em B, necessariamente também passa em C. Está provado, então. Se nós fizermos o cálculo anterior e chegamos a determinante igual a zero, é porque esses pontos são colineares. Caso o determinante fosse diferente de zero, ele seria, então, o dobro da área do triângulo formado por estes 3 pontos. Porque 3 pontos quaisquer necessariamente ou formarão uma reta, como foi esse caso, ou formarão um triângulo. Quaisquer outros 3 pontos que nós colocarmos aqui, que não estejam alinhados, percebam, ele vai formar um triângulo. Quaisquer que sejam esses pontos. Veja, se nós colocarmos aqui, por exemplo, nós temos também um triângulo. Em todos esses casos, nós temos a formação de um triângulo. Se nós, então, fizermos os cálculos com estes números que estão aqui, nós chegaremos a um determinante diferente de zero. Esse determinante, dividido por 2, dará a área desta figura. Vamos fazer um exemplo para demonstrar esse fato. Vejamos então esse exemplo. Agora os pontos são 2, 1, 2, 5, 5, 1. Aqui eles estão da mesma forma que no caso anterior. Nós temos aqui no início, eles estão aqui, ó. 2, 1, 2, 5, 5, 1. Também se repetem lá no final, como extensão. E o complemento 1, 1, 1 está aqui no meio. Tá? Então, percebam, nós temos, primeiro, os pontos que são dados, o complemento e a repetição desses pontos, pelo fato de ser uma matriz de 3 por 3. Tá? Então, por regrinha, a matriz de 3 por 3 é assim que se procede. Para o lado positivo, multiplicamos, chegamos a 17. Para o lado negativo, multiplicamos, deu 29, no caso aqui, negativo. 29 menos 17, chegamos aqui a 12, só que ficou negativo. Ora, e agora, como fazemos? O determinante deu negativo, porém, a área é igual ao módulo, esses 2 tracinhos aqui no lateral significa módulo, o módulo do determinante dividido por 2. E o módulo de menos 12 é 12, ou seja, o que é módulo? É a distância do menos 12 até chegar no zero. Portanto, está aí 12 dividido por 2 igual a 6, e a área desta figura necessariamente terá que ser 6. Vamos verificar isso mais uma vez naquilo que eu chamo de velho e bom amigo GeoGebra. Pois bem, da mesma forma que procedemos no caso anterior, vamos proceder agora. Distribuir os pontos 2, 1, 2, 5 e 5, 1 no plano cartesiano. 2, 1, aqui ele fica. O B, 2, 5, aqui está. E o C, 5, 1. 5, 1 está exatamente aqui. Percebam que não estão alinhados. Nós fizemos o determinante deu menos 12. E nós falamos que a área teria que ser 6, porque seria o módulo de menos 12 dividido por 2. Vamos pôr em destaque aqui o triângulo. Aqui está. Perceba, a base tem 1, 2, 3. 3 na base. 1, 2, 3, 4 na altura. 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Já que a área do triângulo é base vezes altura. Então, 1, 2, 3 de base. Altura 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 igual a 6. Confirmando isso, podemos usar o próprio GeoGebra para nos dar essa área. Então está aí a área de ABC igual a 6, como queríamos demonstrar. Ou melhor, graças a Deus. Então você pode usar esse sistema para resolver questões dessa natureza. Na sequência eu vou resolver com vocês rapidinho um exercício de álgebra que nós resolvemos por outro modelo, você vai lembrar dele, e nós vamos resolvê-lo agora nesse estilo, usando as matrizes. Muito bem, o exercício é esse, o exercício da Consulplan de 2014.
que traz o seguinte enunciado: seja o gráfico de uma função do primeiro grau, aqui está o gráfico, qual dos pontos a seguir pertence ao gráfico desta função? Seria o menos 2, 0, o 0, 4, o 2, o 10, o 13 e o 11. Ora, nós já temos necessariamente aqui 2 pontos. Se você prestar bem atenção, nós já temos aqui 2 pontos que nós podemos destacar. Temos esse ponto aqui, ó, que está no encontro do 1 com 7, e temos um outro ponto aqui, que está no encontro do menos 1 com 3. Então, nós temos 1, 7 e menos 1, 3. Dá para formarmos, então, uma matriz com os pontos 1, 7, menos 1, 3 e qualquer um destes outros, porque aquele que estiver alinhado vai dar 0 no resultado. Como a gente já sabe que a resposta é essa daqui, eu vou, então, colocar esse daqui na matriz para vocês verificarem que, de fato, vai dar 0. E os demais vocês testam em casa que não vai dar 0. Creio que, num caso desse, seria melhor ter aplicado a matriz do que calculado qual é a função, escrita a função para depois substituir. Mas como naquele momento ainda não tínhamos visto matrizes, nós então trabalhamos com outro modelo. É sempre bom saber mais de um caminho, porque se um tiver interditado, o outro estará favorável. É isso que nós esperamos. Veja só, aqui estão os pontos 1, 7, relativos a isso aqui, ó, 1, 7. Aqui está o ponto menos 1, 3, relativo a este local aqui, menos 1, 3. E aqui estão os pontos 3, aqui está o ponto 3, 11, 3, 11, que é o que nós queremos verificar. Fizemos aí o determinante deu exatamente 0, como queríamos. Ou seja, esses pontos estão alinhados. Bastaria isso, estaria respondida a questão. Óbvio que você não teria como adivinhar para começar exatamente na letra D, né? Ah, se eu tivesse feito em outro local, será que de fato daria certo? Estaria correto isso? Não daria 0 como está ali? Só para a gente demonstrar isso, finalizando, vamos distribuir os pontos, o ponto A. Vamos fazer a matriz com ponto A e a gente vai ver, porque veja, o ponto A está dizendo menos 2, 0, gente. Assim, aqui é menos 1, menos 2 poderia ser aqui. Está muito próximo, então vamos ver como é que ficaria, por que não está alinhado, se a matriz de fato conseguiria demonstrar isso para nós. Muito bem, com o ponto 2, 1, que está aqui na letra A, nós teríamos essa configuração. Aqui está 1, 7, 1, menos 1, 3, 2, 0, a fileirinha é somente de 1, que é o complemento da matriz, e a extensão da matriz, o cálculo que você já viu no outro vídeo. Chegamos ao determinante 2. Se o determinante é 2, o módulo de 2 é 2, e, consequentemente, isso traz mais uma informação para a gente. Isso nos traz a informação de que a área desta figura, da figura formada por esses 3 pontos, necessariamente tem que ser 1. Vejamos esta situação também. Então, só para concluir, vamos distribuir aqui os pontos que estão em destaque. O ponto 1, 7, 1 com o 7, fica aqui. O ponto menos 1 com 3 e o ponto menos 2, 0. Aqui está o ponto menos 2, 0. De certa forma, parecia alinhado lá, que nós já percebemos que não estão na mesma linha. Podemos fazer essa verificação. Aqui está. A linha que passa por A e B não passa por C. Então, de fato, ele não está... ele não faz parte desta linha ou daquela função, tá? Mas nós temos mais uma coisa a testar para complementar isso aqui, que é a área do triângulo. Nós fizemos lá, deu determinante igual a 2, o módulo de 2 é 2 dividido por 2, porque toda a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, tem que dar 1. Que tal o triângulo? Magricelo, e ele tem que dar área 1 de acordo com a matriz. Vamos ver se o cálculo do computador também chega em área 1. E aí está área 1 comprovado. Espero que você tenha entendido. Espero muito mais que você não desanime e que, por consequência disso, vá bem neste concurso e em outros que você preste e tenha matemática. Bons estudos!